Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse ambiente mais aberto, mais descontraído, porque na medida que a vacinação vai chegando aos nossos familiares, aos nossos amigos, a gente vai tendo a chance também de revê-los para abraçá-los. Esse é meu caso no dia de hoje, mas eu também não poderia deixar aqui de bater um papo, como eu faço todos os dias com vocês, aqui no nosso Portal do José. E temos assuntos muito interessantes e importantes que eu gostaria também de conversar com vocês, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje, muitas manifestações Brasil afora. Elas são importantes, elas estão ainda aquém daquilo que a gente gostaria de uma maneira geral, mas não existe nenhum tipo de transformação em nenhum lugar do planeta onde os movimentos não tenham começado com um número mais reduzido de pessoas. É assim que as coisas funcionam. E ainda mais num país como o nosso, onde os grandes veículos de comunicação e até as redes sociais, parte delas, atuam contra a conscientização do povo. Mas lentamente ela vai se dando. E por que o presidente ainda não caiu? Nós queremos fazer a Constituição do nosso país valer para todos, principalmente em relação ao mandatário que foi eleito para cuidar do povo brasileiro, dos interesses nacionais, mas entregou nossa nação para todo o grupo de aventureiros e comanda o maior genocídio que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer aqui no nosso país, como está acontecendo. Enfim, mas quem sustenta Bolsonaro? Qual é a visão que se tem de Bolsonaro? Vocês acham que a elite econômica, a elite empresarial, industrial, que eles têm um pensamento diferente sobre Bolsonaro do que nós temos? Será que essa gente acha que Bolsonaro é um estrategista, é um bom administrador, é um homem íntegro, um homem correto, um homem patriota, um homem capaz? Ou será que eles sabem de tudo que nós sabemos sobre Bolsonaro, mas em como eles estão ganhando muitos recursos, estão acumulando privilégios para os seus grupos, eles permanecem como eles estão? Eles não estão se importando com o povo brasileiro. Vocês acham que Paulo Guedes acha alguma coisa diferente do Bolsonaro do que nós achamos? Vocês acham que Paulo Guedes convidaria Bolsonaro para algum círculo de amizade? Não fosse o Bolsonaro uma pessoa fundamental para manter a política econômica entreguista do nosso país, como está acontecendo nas mãos de Paulo Guedes? Então não tem amizade no meio dessa história. E hoje tem um artigo muito interessante que explica bem essa dinâmica do que eu estou conversando com vocês aqui no nosso portal, um artigo do professor Marco Aurélio Nogueira, ele que é professor titular de Teoria Política da Unesp. Ele escreve para alguns veículos de comunicação e hoje ele escreveu aqui um artigo para o Estado de São Paulo, que eu vou compartilhar com vocês porque é um artigo público. O título do artigo é O Poder, os Tiranos e os Piores. Gente, a gente vai ter barulhos externos aqui, mas é porque faz parte. O nosso programa, como você já sabe, não é editado. Então já peço desculpas desde já por eventuais falhas e barulhos aqui no nosso papo, né? Mas o título é O Poder, os Tiranos e os Piores. Eu separei aqui só um trechinho desse texto que eu achei muito interessante. O texto todo é muito legal. Eu vou publicar, se couber, né, na descrição dos nossos vídeos, como eu faço sempre. Você que acompanha o portal e até outros canais também, debaixo da janelinha onde você assiste o nosso vídeo, tem algumas informações ali. Quando você clica ali, aparece o texto, aparece outros links que normalmente eu publico aqui no nosso portal. Então, vamos pegar um trecho aqui do professor, desse texto aqui. Diz ele, abre aspas, quando um demônio chega ao poder, ele se realiza como excrescência perversa, exala maldade por todos os poros e trafega pelos becos escuros da sociedade, onde vicejam a boçalidade, a ignorância, a violência, o desregramento. Alia-se a quadrilhas e redes corruptas, na ilusão de conseguir com elas uma base sólida de apoio e financiamento. Apela para manobras populistas para chegar ao povo, mas o seu é um populismo regressista, malévolo, mais nefasto do que qualquer outro. O poderoso tirânico acredita que ser autoritário e impositivo é a principal ferramenta para intimidar subalternos e aliados. É por isso que ele se cerca de cópias de si próprio, pessoas incompetentes, ignorantes e vulgares,
dispostas a todo tipo de serviços. A caquistocracia, o governo dos piores, é seu modelo de atuação. Ele o faz valer destruindo a política, os partidos, as instituições. Abre os portões para que a mediocridade se imponha em todos os lugares. Gente, quando a gente vê esse artigo e vê o que está acontecendo, a gente vê esse tipo de notícia aqui, eu acho que vai dar para vocês verem, quanto é que o Braga Neto faturou nesse mês aí do dinheiro público. Um homem que não foi eleito para absolutamente nada, mas ele se julga no direito de ser um censor do povo brasileiro, de impor, de falar pelo povo brasileiro, dizer que tem que ter voto impresso, que isso é uma preocupação do povo brasileiro, o povo brasileiro está preocupado com a legitimidade das eleições, enfim, quer ser político? Se candidata. Agora, ficar ganhando dinheiro do povo brasileiro para ficar fazendo ameaças, isso não é digno, isso não é correto, isso não é moral, não é? E o Braga Neto, ele vai ter que ser responsabilizado por isso. Mas sabe um negócio que é assim, muito interessante e terrível? É que essa gente virou uma gente que faz parte de uma plutocracia misturado com caquistocracia, o governo dos piores com o governo voltado para interesses econômicos. Olha só a mamata que essa gente está pegando a partir de um decreto do Paulo Guedes que transformou essa gente toda em marajás, assim, com M maiúsculo, né? O salário do vice-presidente, o Mourão, aumentou 62%, ele passou a ganhar R$ 63.500. O Luiz Eduardo Ramos, que até instante estava com o ministro da Casa Civil, ele teve uma engorda de 69%, levando a remuneração dele a R$ 66.400. Gente, um trabalhador, para ganhar essa grana, para ganhar os 100 mil do Braga Neto, tem que trabalhar mais ou menos, um trabalhador que ganha salário mínimo, 7 anos e meio, tá bom? Para ganhar o que o Braga Neto ganhou num mês, para ficar insultando o povo brasileiro, a nossa inteligência. Pois bem, Braga Neto passou a receber R$ 62 mil. E o general Heleno passou a ganhar 63 mil, homem da inteligência. Aliás, general Heleno, o senhor não andou falando que o Centrão era composto por ladrões? E o presidente Bolsonaro agora, ele não é ladrão? Porque ele está dizendo que é do Centrão, sempre foi do Centrão. Como é que fica a sua moral, a sua reputação, a sua inteligência, general? O senhor devia pedir desculpas à nação brasileira ou se demitir, né? Porque o senhor está num governo de ladrões. Porque não bastando o próprio presidente dizer que fez parte do Centrão e, portanto, é um ladrão, o senhor está agora junto com outros ministros que o senhor chamava de ladrões, como o caso do Ciro Nogueira, que está virando ministro do Bolsonaro, e como brinde ainda está levando a mãe para ser senadora como suplente. É o perfil moral desses homens públicos que estão no governo Bolsonaro. Então, o Braga Neto passou a ganhar R$ 62 mil, com um aumento de 58%. O Augusto Heleno, 60% de aumento, passou a ganhar 63 mil. E até o Marcos Pontes, que teve o seu contra-cheque, ele saltou para R$ 56.400, um aumento de 44%. Então, essa gente é que está no poder. Mas eles estão no poder a título do quê? Eles estão ajudando o povo brasileiro a ter algum tipo de emancipação? Gente, o governo Bolsonaro, nesses quase 3 anos, o que melhorou na condição de vida do trabalhador? Qual o legado que essa gente pode deixar, a não ser a subtração de direitos sociais do povo brasileiro, a destruição das nossas empresas públicas, a venda do patrimônio público, leilões feitos em tempos de pandemia, subtração de direitos feitos nessa situação toda que a gente só está preocupado em não morrer, preocupado em vacinação? Qual a legitimidade de uma privatização da Petrobras ou de parcelas da Petrobras, do nosso gás, da Eletrobras? O povo brasileiro está totalmente alheio a essa situação. Assim como os novos escravos, né, em que nós nos transformamos nesse sistema de neo-escravidão. Esse povo não está informado. Então, manifestações como essas hoje no meio nas ruas, né, são muito importantes. Não existe nenhuma grande caminhada no mundo sem a gente ter os primeiros passos. E aqui no Brasil, a gente está fazendo isso. Nosso espaço aqui serve para isso. Gente, hoje já somos mais de 369 mil inscritos aqui no nosso portal. Se cada um de vocês conversa com 10 pessoas sobre política, nós estamos falando aqui em mais de 3.600.000 pessoas antenadas com esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão que a gente faz aqui no nosso portal.
Mas é necessário que mais pessoas ainda saibam o que está acontecendo no nosso país. Felizmente, nós somos uma nação de alienados. As pessoas estão sem acesso à educação, sem informação e, mais do que isso, né? Uma série de instituições que fazem que o povo brasileiro permaneça cada vez mais no atraso. Inclusive essas seitas travestidas de religião, que são, na verdade, grandes conglomerados financeiros que atuam pela miséria do povo brasileiro, a favor da miséria. Essa gente, essas estruturas, não têm interesse em fazer políticas públicas no nosso país que levem educação, instrução, reflexão crítica para o povo brasileiro. Eles vivem da miséria. Quanto mais miserável o povo e quanto mais o povo sem saber que é o próprio povo que muda a sua realidade, mais essas pessoas vão ficar se agarrando em crenças, em seitas, em misticismos, em pastores vigaristas, em políticos vigaristas para achar que eles serão a salvação de alguma coisa. Então nós temos essa jornada, assim como tiveram os abolicionistas em tempos atrás. Os abolicionistas, muitos deles, atuaram na clandestinidade, também atuando contra o status quo. Enfim, mas aí quando a gente analisa o presidente da República e vê que ele é considerado pela elite econômica como nós o consideramos, então a gente percebe que ele é apenas um fantoche que vai ser queimado, vai ser triturado quando ele sair do poder. Todos os juristas, as pessoas que analisam o direito constitucional, as pessoas que estão vendo o Brasil de fora para dentro, sabem disso. Assim que ele perder o poder, ele vai ser triturado, ele vai ser esmagado, e a elite que continua a lucrar com todo esse comportamento dessa criatura que está à frente da presidência da República vai apoiar outra figura. Gente, se eles acharem que o Bolsonaro vai manter os mesmos privilégios, não se enganem não. Os grandes veículos de comunicação vão fazer campanhas veladas, dizendo que a economia melhorou, que a situação agora, o Brasil está mais confiante. E se eles acharem que tem alguma ameaça a esse projeto, eles vão apoiar o Bolsonaro novamente. Então é importante que a gente esclareça as pessoas. As pessoas não vão sair do submundo, da escuridão, sem nenhum tipo de provocação da nossa parte. A gente não deve contar com os grandes veículos, como eu tenho dito a vocês o tempo todo. E o que está acontecendo hoje com o Brasil e com o personagem principal me remete muito ao conto, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. O Lima Barreto, o ano que vem, vai fazer 100 anos que ele faleceu, morreu, né? Morreu novo, né? Com 40, 41 anos, e escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma numa época que o Brasil tinha passado da monarquia para a república. Ele viu que a República Brasileira tinha sido constituída com os mesmos homens que apoiavam a monarquia. Então, esse troço não tinha muita chance de dar certo, das iniquidades desaparecerem. É como as pessoas que apoiavam governos anteriores e, de repente, passassem a apoiar, numa transmutação ideológica, quem está no poder nos dias de hoje. É uma espécie de precursores do Centrão, aqueles que Lima Barreto contestava e expunha, como nesse conto O Triste Fim de Policarpo Quaresma. O personagem ele tem algumas semelhanças com o Bolsonaro. Em primeiro lugar, assim, na aparência, onde o Policarpo Quaresma era um nacionalista, era um homem que, Brasil acima de tudo, ele queria inclusive que a língua portuguesa deixasse de ser implementada, de ser a língua oficial, e sim o Tupi-Guarani. Tanto é que ele fazia saudações sempre em Tupi-Guarani. Uma vez, numa passagem do conto lá, não me lembro exatamente com quem, acho que foi a sogra dele, ele, quando revê, ele começa a chorar, assim, compulsivamente, né? E ela fica assustada, está chorando por quê? Fala assim, não, porque os nossos indígenas, para manifestar a alegria, eles choram quando encontram as pessoas. Então, era um cara assim. No final da história, ele é mandado para um hospício, porque as pessoas acham que ele não está batendo muito bem na cabeça, sai do hospício, e no final da história, o poder considera que ele é uma figura que está ameaçando, está criando muito problema, e ele é mandado para um pelotão de fuzilamento. Ele é morto. Ele ajudou, então, o governo de então, do Floriano Peixoto, se não me falha a memória, né? E no final da história ele é convidado para aparecer lá perto do Floriano e acaba sendo executado. Triste Fim de Policarpo Quaresma. A diferença é que o personagem do Lima Barreto era um cara autêntico, ele não era um farsante, ele não era um chefe de uma caquistocracia como o Bolsonaro é hoje. Assim como no conto, o personagem foi executado, foi desfenestrado, vamos dizer assim, ou ele foi esmagado, ele foi extinto,
Não se iludam, porque a elite aqui do nosso país está se utilizando de Bolsonaro para os seus interesses particulares, mas eles querem exatamente que aconteça o que aconteceu com o Policarpo Quaresma, que Bolsonaro simplesmente, já que não temos uma pena capital, que pelo menos ele seja trancafiado por muito tempo para ele não fazer tantos males ao povo brasileiro como ele fez o tempo que ele foi presidente. Gente, eu fico por aqui, vamos continuar em frente, porque temos muitas coisas, muitos enfrentamentos, muitos desafios e a gente tem que ter cada vez mais a informação. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.